presidente Lula se elegeu falando de picanha e cervejinha gelada. Falou que quem ganhava até R$ 5.000 não ia pagar imposto de renda, não vai ter picanha, não vai ter cerveja. E o brasileiro que ganha um salário mínimo e meio vai ter que aprender a declarar e vai ter que pagar imposto de renda. Eu passei a campanha inteira dizendo que se Lula vencesse as eleições, o Brasil inteiro ia pagar pela escolha de alguns e que nós todos iríamos pagar em 48 prestações. São prestações caras, o preço é alto e eu vou fazer todo mês um histórico para a gente saber quanto é que a gente está pagando pela besteira que foi feita no mês de outubro de 2022. E o ministro da Fazenda está com a ideia de unificar a nossa moeda com a moeda da Argentina. A gente está falando de unir a economia de um país que teve a inflação em 2022 menor do que a dos Estados Unidos e o crescimento do PIB maior que o da China. E a gente vai pegar esta economia e vai unir a um país cuja inflação está em 100% ao ano, aproximadamente, e que aproximadamente metade da população vive hoje na pobreza. É caro para você, brasileiro. É caro para mim. O mesmo ministro da Economia e o mesmo presidente Lula estão trabalhando para que o BNDES conceda empréstimos à Argentina para salvar Fernandes, atual presidente dos nossos vizinhos. Vai ter eleição esse ano. Esses empréstimos, como a gente sabe, eles vão e nunca mais volta. Nosso dinheiro vai e a gente não vê ele de volta. E quando eu falo nosso dinheiro, eu não estou falando de dinheiro público, porque dinheiro público não existe. É o seu dinheiro, pagador de imposto. É o meu dinheiro. Nós levamos calote de Cuba, da Venezuela, de tantos outros. E agora querem usar o nosso dinheiro e, ao invés de resolver os problemas do Brasil, financiar a Argentina. O governo federal passou a utilizar a linguagem neutra em afronta à legislação brasileira que diz que o idioma oficial do Brasil e que, portanto, deve ser usado por todos os órgãos da administração pública é a língua portuguesa. Eles agora utilizam essa linguagem neutra que ninguém sabe bem o que é. Todes, elos, magre, gordi. O governo federal criou também a Procuradoria Nacional em Defesa da Democracia, o que significa dizer o Ministério da Verdade. Agora olha só que interessante. A AGU tem a missão de pegar desinformação, sabe lá o que é desinformação, e punir. E aí o presidente da República foi ao Uruguai e falou publicamente que houve um golpe de Estado no Brasil quando a então presidente Dilma sofreu um impeachment. O impeachment foi processado no Congresso Nacional e teve o aval do Supremo Tribunal Federal. Ele chamou isso de golpe e ele mesmo tinha criado o Ministério da Verdade. Sabe o que aconteceu? Ele foi acionado nessa Procuradoria Nacional em Defesa da Democracia, porque o que ele está falando é mentira. Ele está falando mentira num país vizinho, descredibilizando a nossa democracia e o nosso Estado de Direito. A nossa ministra do Meio Ambiente foi até a Suíça para dizer que nós temos 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Aliás, 60% da nossa população está obesa. É difícil falar isso sem rir, porque eu fico pensando o que leva um ministro a ir no Fórum Econômico Mundial para destruir a imagem da sua própria nação. É difícil entender. E eu estou falando isso tudo sem nem mencionar a PEC do estouro, do rombo, do teto de gastos que foi aprovada. Eu estou falando tudo isso sem dizer que a nossa âncora fiscal não existe mais. Eu estou falando tudo isso sem dizer que as perspectivas são horríveis. Eu estou só falando alguns fatos. Mas se você pesquisar, você encontra muito mais. E lembra, essa é só a primeira prestação. Faltam 47. Que Deus ajude o Brasil, que Deus tenha misericórdia da nossa nação e que, com a ajuda dele, a gente consiga diminuir o número de prestações, porque o Brasil foi vítima de um estelionato eleitoral. Aliás, Lula foi derrotado em 4 das 5 regiões do Brasil. Foi derrotado no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste e no Norte. Só venceu no Nordeste. A população brasileira foi vítima de um estelionato eleitoral. Tomara, com os mecanismos constitucionais, a gente consiga diminuir o número de prestações, porque se não conseguir, vai sair muito caro para você, para mim, para todo o povo brasileiro. Um abraço, até a próxima.